João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Hoje o nosso assunto envolve muito amor e cuidado, né? E lá em 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, um dos primeiros mandamentos do Senhor foi para que a gente amasse o Senhor Deus e amasse o nosso próximo como nós mesmos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa palestrante dessa noite. A gente tem a graça, né, a satisfação de tê-la aqui e como Deus capacitou essa mulher, né? Então a gente está muito feliz de ter a Luciana conosco. A Luciana é pedagoga, musicista, ela é especialista em musicoterapia, neuropsicopedagogia clínica, gestão escolar, tem capacitação e formação especialista em ABA, que é Análise do Comportamento Aplicado. Trabalhou por 7 anos na clínica Escola Mundo Autista, dos quais 6 anos foram como musicoterapeuta e neuropsico, e 1 ano na gestão da clínica. Atualmente trabalha na CEMED, na Secretaria Municipal de Educação, atua no ensino especial como neuropsicopedagoga clínica, no período matutino, e no período vespertino trabalha na clínica Viva como musicoterapeuta. A Luciana ela é membro, né, da Primeira Igreja Batista Presbiteriana de Araguaína, faz parte do departamento de louvor, ela é regente também do coral infantil e do coral adulto daquela igreja. Esse ano ela pediu dispensa, né, da EBD, para dar uma descansada. Ela é casada, né, com o Rogério, tem 2 filhas, a Rebeca, de 23 anos, e a Luana, de 18 anos. Queria chamar a Luciana aqui à frente. Nós vamos estar orando nesse momento por ela. Eu não vou me delongar muito, justamente para que a gente aproveite o máximo do tempo com a palestra. Deus, como o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pela maneira maravilhosa como o Senhor cuida da gente, pela maneira maravilhosa como o Senhor nos guia. Nós queremos dizer, Deus, que estamos aqui para aprender um pouco mais sobre os teus mandamentos, um pouco mais sobre a forma como nós devemos agir, como nós devemos nos conscientizar. Que neste momento, Pai, o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, o nosso coração, para que a gente possa entender tudo aquilo que a tua serva vai falar. Te louvamos pela vida da Luciana. Queremos, Deus, agradecer pela forma como o Senhor tem capacitado ela aqui nessa cidade para abençoar famílias, para abençoar crianças com autismo. Que nós possamos aprender também, Deus, que esse seja apenas o primeiro momento de muitos que nós vamos ter aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, como já foi aqui apresentado, né, me chamo Luciana Matos Pereira Brito, sou paulista de São Paulo, capital, moro no Tocantins há 13 anos, aqui em Araguaína há 11 anos. Morei 2 anos em Gurupi e nós viemos para cá por conta do emprego do meu esposo. Minha família toda é de São Paulo, então aqui no Tocantins só somos eu, o Rogério e minhas 2 filhas. Mas Deus sempre nos presenteia, né, com amigos. E a Bíblia fala que existem amigos mais chegados do que o nosso irmão. E aqui no Tocantins, em Araguaína em especial, Deus nos presenteou com vários amigos, e eu falo que são anjos, né? Que Deus manda para nós. Antes de começar, antes de tudo, né, antes da gente começar aqui a nossa conversa, peço aos irmãos, acho que o texto tem aí, pode passar o próximo.
Nós vamos ler esse texto que está escrito em Atos 10, versículo 28. Se você tiver aí com a palavra, você pode abrir até... tá ali, ó. Atos 10, 28, 34 e o 35. E a palavra de Deus nos diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Aí vem a nossa parte. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aí nós vamos lá para o versículo 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe será aceitável. A palavra de Deus é explicativa por si só, né? E diz aqui que Deus, né, o nosso Deus, ele não demonstrou a nenhum homem, né, e não considera nenhum homem imundo. E nós, enquanto filhos desse Deus Altíssimo, temos que ter também essa postura. E hoje à noite nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, gente, a nossa conversa hoje aqui, ela vai se basear basicamente sobre o incluir. Na verdade, essa palavra incluir, ela, no início, ela me assusta um pouco. Porque, na verdade, para eu incluir, eu tenho que primeiro conhecer, eu tenho que primeiro aceitar, eu tenho que primeiro saber como me achegar, né, a isso. E aí eu venho com o seguinte questionamento: se a base do Evangelho é receber pessoas com necessidades variadas, por que que a igreja ela tem dificuldade em incluir? Por que que eu, como igreja, né, você como igreja, nós como igreja, nós temos essa dificuldade de incluir? E quando eu falo em inclusão, falo em acolhimento, eu não falo somente incluir aquela pessoa que tem alguma comorbidade, né? Aquela pessoa que tem algum transtorno, ou aquela pessoa que tem alguma síndrome. Não, incluir quer dizer incluir a todos. Incluir aquela pessoa que tem a falta de audição, né? Aquelas pessoas que são surdas. Incluir a pessoa que não tem a visão, os cegos. Incluir aquela pessoa que tem uma deformidade física. Aquela pessoa que é pobre, né? Que não tem tanta condição. Incluir o idoso. Incluir aquele que tem baixa visão. Então, quando eu falo de inclusão, eu falo de várias áreas, né? Não somente isso. E aí é o que diz, né, esse slide. Se a base do Evangelho é eu incluir essas pessoas, por que que nós temos tanta dificuldade? Não é mesmo? Lá na igreja, geralmente os irmãos chegam em mim e falam assim: nossa, mas eu não sei como que eu vou me chegar, né? Eu não sei como que eu vou me aproximar daquela família que tem uma criança que tem deficiência intelectual, daquela família que tem uma pessoa da família, né, que tem a síndrome de Down, que tem alguém que é autista. Como que eu vou me chegar a essa criança, a esse jovem, a esse adolescente? Chega, pode chegar, eles não vão fazer nada. Né? Eles não vão fazer. A princípio não vão te entender, não. Mas é esse contato que vai ajudar. Próximo. Algumas questões, né? O uso correto é pessoa com deficiência. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: aquela pessoa com necessidade especial, né? Aquela pessoa que tem alguma
alguma necessidade, alguma necessidade que não consegue se comunicar, mas o termo correto é esse daí, pessoa com deficiência. Por quê? Então, assim, quando eu vou me referir a essa pessoa, eu tenho que me referir dessa forma. Ah, Luciana, mas até autista, até aquela criança que tem TDAH, até aquela criança que tem transtorno opositor desafiador? Sim, pessoa com deficiência, tá bom? Não é mais utilizado pessoas especiais, excepcionais, né? Que nem antigamente, né? A gente falava, o excepcional, portadores de deficiência ou mesmo somente deficientes. Tá bom? Então, é esse o termo que nós utilizamos. Atípico ou típico são usados para definir o desenvolvimento de uma criança ou adolescente que tem por base os marcos do desenvolvimento. Então, aquela criança atípica, o nome já diz, né? É o que vem antes. É aquela criança que não está no marco do desenvolvimento correto, ou aquele adolescente, ou aquele jovem, né? Que não está no marco do desenvolvimento para a idade correto. Quando eu falo que ele é típico, eu falo que aquela criança ela está no marco do desenvolvimento correto. Ela segue a idade, né, a idade cronológica para a idade que ela está. Eu visito muitas escolas, né, durante os meus dias aí subsequentes, e nas escolas, o que eu faço? Eu vou fazer avaliações, né, eu avalio tanto a criança, quanto faço anamnese, que é uma entrevista com as famílias. E nessas avaliações nós observamos o quê? Muitas crianças que não estão no marco do desenvolvimento correto, né? Tem lá, por exemplo, tem 11 anos, mas na sua idade legal, mas a sua idade mental é a idade de 3 anos, de 4 anos. Essa criança, ela está considerada na faixa do atípico, porque ela não está no marco do desenvolvimento correto, né, para a idade dela. E aí vem, desenvolvimento atípico pode ser relacionado a deficiências físicas, intelectuais, que vão desde microcefalia a problemas motores, paralisia cerebral e entre outros. Né? Então, esses são os atípicos. E esse, entre outros, entra aí também o TEA, que é o transtorno do espectro autista, entra o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entra o TOD, que não é aquele de bebê, não é aquele que a gente bebe, é o transtorno opositor desafiador, e entre outros. Só antes de continuar, aqui na igreja, tem algum irmão que é da área da saúde? Médico, enfermeiro? É o quê? Ah, tá, enfermeira. Uhum. Tem mais alguém? Não? Tem algum irmão aqui na igreja que tem algum parente ou até mesmo pessoas bem próximas que têm algum tipo de transtorno ou síndrome? Olha, algumas pessoas. Muito bem. Então, depois nós vamos ouvi-los, tá bem? E aí, gente, eu trago essa primeira introdução para nós. Né? Eu posso, assim, estar sendo repetitivo, mas para que a igreja ela tenha essa consciência de acolher, nós precisamos ser repetitivos mesmo. Muito repetitivos no assunto, porque assim, a gente sempre pensa, não, eu já sei, não, isso daí eu já sei, não, eu ouço tanto isso daí, nossa, não aguento mais ouvir falar sobre isso. Mas, assim, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente estuda, parece que mais vai aparecendo e acontecendo as coisas, né? Eu atendo crianças e adolescentes nessa condição já tem um bom tempo. Vamos colocar aí uns 15 anos, uns 20 anos, aliás, 20 a 23 anos. E a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem o que buscar. Nunca para de estudar, porque o ser humano ele é único,
né? Então, aquilo que eu utilizo para o João, eu não posso utilizar para o André, porque não vai dar certo, não dá certo. E o próximo slide diz aí, o que é a deficiência? Né? O que é uma pessoa com deficiência? São aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, essas pessoas são considerados os deficientes, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, as pessoas com deficiência, geralmente, para viver em sociedade, acabam enfrentando muitas barreiras, né? Barreiras essas que os impedem de estarem convivendo mesmo em sociedade. Quando a gente vai envelhecendo, aí eu já me coloco aí, né? Quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente já não tem mais aquela mobilidade, vamos dizer assim, que nós tínhamos há 10 anos atrás. Né? E é comprovado cientificamente que de 10 em 10 anos, o nosso corpo ele envelhece e nós perdemos. Nós perdemos e muito. Né? O que acontece com o nosso cérebro? O que acontece? Enquanto criança, né, o cérebro ele acontece lá, poda neural. As podas neurais, elas vão acontecendo de 4 em 4 anos na vida das crianças. Né? De 4 em 4 acontece 1, 2, 3. A partir do momento que você faz lá 20 anos de idade, essa poda ela acontece assim. A partir dos 20 anos de idade, ela vai acontecendo ao contrário. Então, aquilo que você perde na poda, porque a poda, né, todos nós sabemos, opa, vamos podar para ficar bonito aqui e tal. Quando acontece a poda ao contrário, já no cérebro do jovem, do adulto, do idoso, as percas elas são muito consideráveis, muito mesmo. Por isso que nós temos que sempre exercitar o nosso cérebro, sempre exercitar, de uma forma assim efetiva, porque senão a gente perde e não volta mais, né? E aí, falando da deficiência nesse contexto, o que acontece? Quando a pessoa, eu estava falando do idoso, né, da pessoa quando vai ficando mais idosa, vai perdendo, perde mobilidade, a fala já fica mais arrastada, não é? Para as mulheres, a voz das mulheres, ela vai ficando mais grave e para os homens, a voz vai ficando mais fina. E aí tem vários fatores que acontecem. Por que isso? Por causa da nossa condição neurológica, comprovado também cientificamente. Então, vamos exercitar o cérebro, fazer caminhos diferentes, enfim, para que nós tenhamos uma velhice sadia. A próxima diz, o que é ser uma igreja acolhedora? É o que todo mundo aqui veio buscar. Luciana, como que a minha igreja pode ser uma igreja acolhedora? Como que nós podemos fazer isso? Igreja acolhedora é a comunidade que intencionalmente atua na recepção de pessoas com deficiência, diminuindo ou eliminando as barreiras na comunicação, acessibilidade, relacionamentos, que através dessas ações tem por objetivo promover um ambiente em que todas as pessoas, independentemente da sua condição, permanente ou temporária, possam amadurecer e crescer na fé em Cristo Jesus. Então, o que é tudo isso? Né? A igreja acolhedora, ela vai ter aquele olhar, mas um olhar sensível. Um olhar como se fosse se colocar no lugar, como se fosse eu mesmo. Né? Então, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa, daquela família que está chegando. Né, daquela pessoa que trouxe uma criança para a igreja a primeira vez e a criança corre tudo isso daqui, a criança quer passar por debaixo do fio, quer subir aqui, quer entrar ali na bateria, quer ver como que toca. É aquela igreja que não vai ficar, ai meu Deus do céu, esse menino está atrapalhando o culto. E agora? Né? Ah não, o que eu vou fazer?
E o pastor para o culto, e é isso, e é aquilo. Então, a igreja acolhedora, ela vai fazer o quê? Nessa hora vai fazer o quê? Ela vai, sempre tem uma pessoa, né, que levanta, vai tentar ajudar, vai pegar e não sei o quê. É isso mesmo. Tem que levantar, tem que tentar ajudar, tem que tentar controlar, né? Aí entram outros fatores que eu chamo de manejo de comportamento, que aí é uma outra conversa que tem que ter, né, que aqui não vai dar tempo de falar sobre isso. Mas eu vou só trazer uma pincelada sobre manejo de comportamento. Então, a igreja acolhedora, ela promove um ambiente acolhedor. E um ambiente, aí diz, acessível. Acessível a essas pessoas, né? Quando eu entrei aqui na igreja, eu vi as cadeiras, tal. Essas cadeiras aqui são ótimas para a criança que é hiperativa. Eles passam assim, ó, correndo desse jeito. Aquelas que estão empilhadas ali, melhor ainda, eles vão tentar escalar aquelas cadeiras ali. É ótima. Eu já olhei, já falei, eita, se aqui tiver uma criança que é muito hiperativa, ele já tentou subir ali. Com certeza já. Com certeza. Então, é assim, trabalhar sempre com previsibilidade, que é o que eu falo. A partir do momento que a gente põe um pé no lugar, já tem que ter aquele olhar clínico. Opa! Aquele extintor ali está tão baixo, aquela caixa, enfim, aquelas cadeiras ali, esses fios pendurados. A gente já pensa como que a criança ela vai agir no ambiente. Como que ele vai se comportar no ambiente. Então, assim, são muitos detalhes que a gente enxerga quando a gente tem esse coração acolhedor, esse coração diferente. Quando eu falei do slide, que eu não pensei nas pessoas de baixa visão, não pensei mesmo, não testei, não fiz o teste antes, e já de antemão eu peço desculpas. Então, a igreja acolhedora, ela vai pensar nessa condição dessa pessoa que vai estar sendo recebida aqui. Sempre pensar lá na frente, sempre pensar no melhor. Por exemplo, esse barulho que está fazendo o ar-condicionado. Se tem aqui uma pessoa que ela tem hipersensibilidade auditiva, além dela estar ouvindo o som da minha voz, esse que está fazendo aqui toda hora, além de estar ouvindo tudo isso, ela está ouvindo esse barulho, que não é som, esse barulho do ar-condicionado, ela está ouvindo o tec-tec do sapato, que toda hora vai para trás, ouve tudo, não tem jeito. Quem tem hipersensibilidade auditiva, qualquer barulho que seja, escuta. E isso daí vai desencadear em uma outra coisa que nós chamamos, vai desencadear em uma crise, que muitas vezes é confundido com birras das crianças. No final, eu vou passar um vídeo para a gente poder diferenciar crises de birras. Quem aqui nunca viu uma criança se jogar no chão? Quem aqui nunca viu uma criança, quando a mãe está no mercado, fica... A gente já olha assim e fala, mas isso aí é umas falta de umas boas, de umas peias. Será que essa mãe não corrige essa criança, não? Aí a gente já olha. Eu, quando vejo alguma criança chorando em algum ambiente, eu já fico assim, alerta. Eu olho e aí eu vejo, não é birra, é crise. E como diferenciar? Logo a gente volta lá. Então, assim, a gente tem que ter, sabe, esse manejo. E se na sua igreja tem alguma criança que frequentemente, faz esse tipo de comportamento, vem com este tipo de comportamento, é bom ligar um alerta. É bom ligar um alerta, e depois distinguir, para ver se é birra ou é crise. Porque antes do transtorno, a criança é criança.
né? E onde a igreja está atualmente? Onde que a nossa igreja, nós que somos de Cristo, onde que está a nossa igreja atualmente? Ela está ali na exclusão? As pessoas que deveriam estar inseridas no meio estão em volta? Porque essas crianças existem, gente. Essas pessoas com deficiência existem. Existem. Só para vocês terem uma base, esse ano na Clínica Escola Mundo Autista, lá só atende autista. Na Clínica Escola Mundo Autista, nós estamos com 600 crianças em atendimento. 600 crianças autistas. Lista de espera para atendimento. 300, até o mês passado era 200 e pouco. 315 para esperando atendimento. Aí lá no Ser 4, lá no Lago Sul, nós temos em atendimento mais 380 pacientes, só de Araguaína, fora da região, porque lá vai de toda a região, né, circunvizinhança, só de Araguaína. Então, assim, onde estão essas famílias? Onde estão essas pessoas? Isso só autista. Fora as crianças que têm TDAH, fora os que têm ansiedade, depressão, os que têm síndromes, que são vários, isso só aqui em Araguaína. Então, essas pessoas existem. E onde que elas estão se não estão aqui? Onde que elas estão? Lá na Primeira Presbiteriana, a qual eu sou membro, né, lá nós estamos apenas com tem uma família que já era lá da igreja, que foi descoberto o autismo, e tem mais uma família que veio. Então, lá nós só temos 2 famílias com crianças autistas. Cadê os outros? E essas famílias precisam tanto de Jesus, precisam tanto conhecer o amor de Deus, porque eles sofrem muito, muito. E aí, a gente ainda escuta, né? Ah, não, mas o autismo dele é leve. É o nível 1. É leve. É leve para mim, que não estou lá todos os dias. É leve para você, que só escuta falar leve. O que será que é isso? Nível 1 é leve. Não é. Não é. Hoje, lá na clínica, aconteceu um fato, um acidente, na sala de psicomotricidade, na clínica a qual eu trabalho à tarde. Uma criança estava lá, subindo lá, e ela caiu. Ela caiu. O educador físico virou... Gente, virou assim, ó, 1 segundo, nós vimos na câmera. 1 segundo que ele virou, a criança caiu. Ela quebrou o braço. Quebrou aqui. O braço. Só que ele não sentiu dor, né? Ele não sente dor. Então, não chorou. Nós choramos, todo mundo lá chorou. Todo mundo chorou, porque, gente, ele não sentiu dor. Não sentiu. Não ficou exposta à fratura, graças a Deus. Não sentiu dor. É nível 1. Nível 1. Fala, sabe, é verbal, oraliza várias coisas. Ele só olhava assim para o braço e falava, o que foi? Chorar não. Chorar não. A mãe desesperada. Desesperada. E a equipe, né, a gente não queria mostrar, mas não deu. Todo mundo chorou. Porque ele não chorou. O menino não chorou. Falei, meu Deus. E é nível 1. E a família desesperada. E essa família, ela não conhece Jesus como o único suficiente Salvador. Não conhece. Não conhece. E aqui,
Onde que está a nossa igreja aqui? Ela está na exclusão? Na segregação? Não, melhor ficar ali mesmo, porque a gente não sabe mesmo como lidar, né? Eu não sei como lidar com esse pessoal aí, não sei. Ixi, eu não sei como que colocar aqui um piso tátil. Se chegar aqui um cego, ele vai... Só se ele segurar aqui, né? E aí vai andando. Mas, não, é melhor ficar ali mesmo, né? Ah, não, uma cadeira maior para a pessoa que, né, é obesa? Não, para quê? Não vem ninguém obeso aqui nessa igreja, não. Essa pessoa não vem para cá, não. Quando tem uma pessoa mais ou menos, né, mais fortinho nas igrejas, o que a gente faz? Coloca 2 cadeiras dessa, né? Coloca 2 cadeiras e aí a pessoa senta, porque senão abre a perna. Então, é assim, são coisas que, você está vendo, que nós nem pensamos nisso. Se chega um obeso aqui, se chega uma pessoa com baixa visão ou cego, e se chega um surdo? Alguém aqui tem Libras? Alguém aqui fala em Libras? Língua de sinais brasileira? Interessante também, né? Procurar fazer um curso. Eu sei que a UFT oferta, depois vou passar para você, tá? Oferta esse curso de Libras. Braille ainda não. Braille só para quem é da rede municipal de educação, que nós temos, tanto Libras quanto Braille. Mas, assim, a gente tem que começar a pensar, porque essas pessoas, elas estão aqui. Elas estão, e elas estão aí, vagando, né? As famílias clamando por ajuda. Clamando por ajuda. Integração, nós estamos começando a querer colocar essa pessoa aqui? Sim. E para isso nós estamos aqui essa noite. Para começar a pensar, né? A falar, meu Deus, eu preciso ver como que é esse negócio. A Luciana falou, mas eu não sei como que é a criança com nível 1, nível 2, nível 3, isso falando de autismo, né? Eu não sei como que é isso. Ou nós estamos lá na inclusão, nem falando de acolhimento, eles estão aqui, né, estão no nosso meio, tentando ser inclusos, mas não sabemos ainda como agir. É complicado, não é fácil. E vocês estão de parabéns, porque estão todos aqui hoje para ouvir só uma gotinha, né? Uma gotinha d'água sobre como que nós podemos fazer. E aí vem, quais são as maiores barreiras que a igreja enfrenta hoje por não ter essas pessoas aqui, por não ter essas pessoas no nosso meio, né? Então, existem algumas barreiras, sim, que nos impedem. A primeira delas é falta de conhecimento sobre o tema, né? E abertura, aí ficou junto, e abertura para o diálogo sobre saúde mental em igrejas. Quando eu digo saúde mental, já generalizei aqui, né, a questão dos transtornos e síndromes. Então, falta de conhecimento mesmo. Quem nunca ouviu falar? E eu já ouvi pessoas falando que assim, não, autismo está na moda. Autismo e TDAH, ixi, todo mundo agora é autista, até adulto agora é autista. Idoso, todo mundo é autista, né? Mulher, homem, todo mundo. Todo mundo virou autista. Agora, nossa, meu marido, vixe, meu marido é TDAH. Ele deixa as coisas jogadas, ele abre, ele não fecha, a toalha é em cima da cama, né? Sai do carro, esquece de tirar a chave do contato, enfim. Todo mundo recebe diagnóstico agora, né? Mas a falta de conhecimento nos leva a isso. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Visão teológica da doença e afins.
falta de interesse, falta de pessoas habilitadas para o trabalho. Pensar que, por não ser uma demanda atual da igreja, não deve haver investimento. Preconceito velado. Tem duas aqui que eu me pego nela, né? Pensar que, por não ser uma demanda atual da igreja, então, não, lá na igreja não tem esse tipo de gente lá não, né? Nem criança, nem jovem, nem adolescente. Então, você acaba que deixa passar. Mas, e se chegar uma visita? Senta lá no fundo, né? Porque geralmente dá muito trabalho. Senta lá no fundo e aí, antes de acabar o culto, antes de acabar uma reunião, vai embora, porque não consegue ficar até o final. Né? Por isso que é importante ter aquela pessoa que tem aquele olhar. Entrou ali por aquela porta, você já viu alguma coisa diferente. Né? Então, assim, nós sempre temos que estar preparados. Sempre. Nós tivemos lá na primeira igreja presbiteriana, o ano passado nós tivemos o primeiro fórum de inclusão. E veio o pastor Glauco Ferreira, que é um pastor que fala sobre autismo na igreja. Depois, quem quiser segui-lo, só é colocar lá no Instagram, Autismo na Igreja, que você vai seguir o pastor Glauco Ferreira. E ele tem um filho autista. Por que ele resolveu percorrer o Brasil e agora o mundo falando sobre o autismo na igreja? Ele é pastor. Porque houve esse tipo de preconceito velado. Preconceito velado com o filho dele. Hoje, o filho dele já tem 14 anos, é um adolescente. Não verbal. Nível 2 de suporte. Então, assim, ele resolveu fazer isso por causa do filho dele, para que a igreja, a qual ele é pastor, tivesse o conhecimento, tivesse essa abertura, né? Então, assim, antes que chegue alguém por aquela porta pedindo ajuda, porque a família vem para a igreja porque ela pede ajuda, né? Socorro. Antes que chegue, nós vamos nos preparar. E sem esse preconceito, né? Preconceito que a gente já coloca logo de cara aqui. Sem esse preconceito. Porque é muito triste. A palavra de Deus nos diz que nós temos que amar. Amar acima de tudo. E amar qualquer pessoa, independente da cor, da raça, do transtorno, da síndrome, né? Amar acima de tudo. E quais são os transtornos do neurodesenvolvimento? Primeiro, o que é neurodesenvolvimento? É o desenvolvimento aqui, ó. Quais são esses transtornos? São vários, são vários. Existe um livro que chama, um manual, que se chama DSM-5. Não sei se você conhece, que é o Manual dos Transtornos Neurológicos. E esse manual, ele tem, assim, milhões de transtornos. Mas aqui estão apenas alguns desses transtornos. Deficiência intelectual, que é a incapacidade que a pessoa tem de poder raciocinar logicamente, cognitivamente sobre as coisas. Ela não tem noção. É aquela pessoa que não tem noção de tempo, não tem noção do espaço, não tem noção de que dia que é hoje, do mês, do ano, não tem noção. Não tem essa noção. Então, essa deficiência intelectual. Transtorno de comunicação. Eu costumo falar que é o transtorno de fala, né? Que muitas pessoas apresentam. Transtorno do espectro autista, que é o autismo, o TEA.
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno de aprendizagem, que é aquela pessoa, aquela criança que não consegue aprender, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Transtorno motores, aquela pessoa que não tem a coordenação motora fina, de pegar no lápis, a grossa, né, de pôr uma linha aqui, ó, e andar nessa linha reta até lá na frente. Transtorno opositor desafiador, que é o TOD. AH, altas habilidades, que também é considerado um transtorno. Já viram aquelas super gênios, aquelas crianças, né, que a gente tem que... Já tem lá seus 10 anos, já está no último ano da faculdade, já está fazendo outra. Existe. E como eles sofrem? Como eles sofrem? Sofrem muito, porque são incompreendidos, né? São muito incompreendidos, esse tipo de pessoa. Geralmente, a pessoa que tem essas altas habilidades são aquelas pessoas que gostam muito da matemática, né? Que são aquelas pessoas que mexem, né? São analistas de sistemas, que trabalham com TI. Essas pessoas, assim, elas têm eu sempre falo, né, um QI a mais, que se a gente for fazer um teste, com certeza vai dar lá um grau de alta habilidade. Então, esses são alguns dos transtornos do neurodesenvolvimento. Quando uma criança ela já nasce, que para o transtorno, principalmente do espectro autista, né, quando ela nasce com esse transtorno, muitos pais questionam, nossa, mas meu filho, como assim? Quando recebe o diagnóstico, né? Como assim meu filho é autista? Na minha família não tem ninguém autista. Na minha família não tem ninguém com déficit de aprendizagem. É um choque. É um choque receber esse diagnóstico. E muitos pais, eles segregam, primeiramente, né? Eles ficam ali com aquelas crianças, depois que eles vão atrás, porque não tem jeito. Quem é mãe aqui sabe, a gente conhece o nosso filho ou a nossa filha, a gente sabe. Por exemplo, quando vai amamentar, a criança não olha no olho, não passa a mãozinha, não levanta. Isso já é desde quando nasce, né, que nasceu, vai lá para amamentar, a criança já abre o olhinho, ela já olha para você, para quem é mãe. E eu sei que se você lembrou aí, se você amamentou, né, a sua criança, você lembrou disso aí agora. Meu Deus, será que ele me olhava no olho? Ixi, não olhava. Meu Deus, será que é autista? Não, calma. Né? E aí, pega a criança... Geralmente dá para alguém, né? Dá para um pai, dá para uma avó, pega a criança, vai pôr para arrotar. Aí a gente sempre põe aqui, né? Pescocinho aqui, né, enfermeira? Tem que ficar em pezinho, assim. Aí põe aqui, ó. Aí a criança faz assim. Muito cuidado. Ah, mas é muito novinho, não firma mesmo o pescoço. Ah, isso aí é de criança, deixa passar. Aí deixa passar 1 mês, passa 2, passa 3. A criança não firmou o pescoço. E quando vai amamentar, não olha no olhinho. Ah, e tem outro detalhe muito importante também. Muito importante. Geralmente, essa criança ela tem um refluxo muito intenso. Muito intenso. Muito intenso. Então, se o bebezinho, desde pititico, lá bem, não arrota, e ao invés de arrotar, o refluxo é muito forte, ele põe muita coisa para fora, já fique atento. Já acende uma luzinha aí. Tá bom? Que é muito importante isso também, a gente verificar. Né? Tanto para o TEA, né, para o autismo, quanto para deficiência intelectual, moderada a grave.
Então, sempre ficar nessa expectativa, observando. Demorou para sentar, demorou para sair da fralda, para andar, né? Porque tem lá os marcos do desenvolvimento, né? De 5 a 6 meses até 8 meses é considerado legal e normal para que a criança sente, né? Para que o tronco firma. Tem criança que é antes, né? Com 5 meses já firmou, já está sentando lá bonitinho. Mas aquela criança que quando a gente vai fazer uma anamnese, né? E aí a gente pergunta para a mãe, sentou com quantos meses? Aí a mãe fala, demorou de sentar. Sentou lá para 2 anos, 3. Aí eu não posso fazer essa cara, né? Porque eu estou perguntando. Ótimo. E andou com quanto tempo? Assim que sentou, andou. Engatinhou? A criança engatinhou? Não. Já levantou e... Eu falei, então ela andou, então ela sentou, andou, tudo no mesmo tempo? Sim. E a fala? A fala demorou, mas o pai também, né? Não falava, demorou de falar. O pai veio falar já com 5 anos, puxou para o pai. A culpa é do pai. Puxou para o pai. Gente, se a criança com 2 anos ela não tem um repertório de pelo menos 50 palavras, tem coisa errada. Coisa errada aí. Ou se ela não fala nada, tem coisa errada. Aí é bom investigar. Hoje o diagnóstico está muito precoce. Né? Com bebês, a gente já tem esse diagnóstico precoce, graças a Deus. Deus deu sabedoria aos homens. Nosso Deus é lindo. Ele deu sabedoria. E hoje o diagnóstico é muito mais precoce. Se a criança ela apresenta, não tem contato visual, ausência de fala, demorou para andar, o desfraude também está sendo muito, muito, muito complicado. Né? Uma criança que chora demais, sabe aqueles bebês assim, que não para de chorar, não para de chorar, e a mãe fica dizendo, não, é cólica, ai, tadinha, é cólica. Não, e agora, o que eu faço? Liga para a mãe, minha menina está com cólica, dá isso, minha filha, né? Dá chazinho de camomila, mãe, põe açúcar, não, minha filha, não põe açúcar, não. Né? Então, fica lá 1001 coisas, no colo, deita a criança, deixa ela lá. Deixa ela lá. Se ela parar, aí você pega de novo, começa a chorar. Deita, para. Vocês já viram crianças assim? Eu já vi, gente. Antes de eu estudar sobre isso, eu já vi. E hoje, quando eu vejo alguma criança chorando muito, eu falo para a mamãe assim, deita o neném. Pode deitar ele, vai parar de chorar. Aí para de chorar. Aí a mãe fala, nossa, como que você sabe disso, doutora? Até me chama de doutora. Eu falo, não sou doutora. É porque ele quer ficar deitadinho. Mas investiga aí alguma coisa no seu filho. Por que esse tanto choro, que não sei o quê. Mas a gente já acende uma luzinha. Opa! Já tem que acender uma luzinha. Então, eles dão sinais, né? Vai dando os sinais e a gente fica deixando passar, não, porque isso é de criança mesmo, né? Criança é assim mesmo, é pequenininho, tem cólica sim. Mas lembra daquele negócio lá que eu falei? Não sente dor. Não sente. Gente, eles não sentem. Não sente mesmo. O nível 3 de suporte, criança autista, com nível 3, são aquelas crianças que se mordem até sair sangue, bate cabeça. Assim. Eu atendia na clínica escola, meu Deus, muito nível 3. E as crianças, a grande maioria era nível 3. E muitos batiam cabeça, se mordia. E até desinstalar esse comportamento é difícil, vai acontecer. A gente fica com o coração, né, na mão, fala, Deus. Toda vez que eu ia receber um nível 3, eu orava antes, falava, meu Deus, me dá sabedoria. O que eu vou fazer hoje? O que eu faço com essa criança hoje, Deus?
E Deus dava lá a sabedoria, né? Então, é assim, sabe, muitos detalhes, muitas coisas, mas eles dão sinais. Eles dão sinais para nós, né? Quando nós temos aquele olhar acolhedor, eles dão sinais. O que é autismo? O autismo, ele é o transtorno do espectro autista, é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, de origem multifatorial, que consiste em déficits persistentes na interação e na comunicação social e em diversos contextos. Então, ele é multifatorial porque ele não vem sozinho. Ele vem com uma caixinha, sabe? Vem várias coisas lá dentro. Então, a criança que é autista, a pessoa autista, ela sempre vem com alguma comorbidade que nós falamos, que é o TDAH, que é o TOD, que vocês já sabem o que é agora, que é o transtorno de aprendizagem, transtorno de fala. Então, ele vem com, sabe, vem junto esse monte de coisa. Deficiência intelectual. E para descobrir isso, Luciana, como que eu faço? Somente através de avaliações. Só através de avaliação. Tem médicos neurologistas, neuropediatras e neurologistas que pedem imagens, né? Aquele exame de imagem do cérebro, para identificar se é um cérebro aumentado, com muito mais líquido, sucos que passam por dentro, tal, esses detalhes. Quem aqui já fez um eletro, né, sabe muito... É assim que fala? É, né? Sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você vê ali, você vê aquele negócio preto lá. O cérebro de uma criança autista, ele é um pouquinho mais aumentado. Da criança... que não é da típica, ele não é. Então, é assim, muitos neuropediatras e neurologistas, eles pedem por conta disso. Mas a criança é submetida a vários testes. Aí vai passando por um, por outro. Tem uma equipe multiprofissional que avalia, né? Quem faz parte da equipe multiprofissional? Psicólogos, psicopedagogos, enfermeiros, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Essa equipe faz parte para avaliar. E não é só um dia. Não é só um dia, né? Uma semana para avaliar, aí enquanto o médico está lá examinando, né, vendo os comportamentos, porque o comportamento também diz muito, né, em relação a uma criança autista. Déficit na reciprocidade socioemocional. É aquela pessoa que não está nem aí para você. Aquela criança que não está nem... Eu lembro que a primeira vez que eu fui atender um paciente autista, ele tinha, quantos anos? 10 anos. Nível 2, não verbal. Aí eu fui atender enquanto musicoterapeuta. Aí, tá, faz aqui, faz ali, coloquei pisca-pisca na sala, porque eles gostam de luzes. Esse, em especial, gostava, por isso que eu coloquei, não tinha hipersensibilidade na visão. E aí eu peguei meu violão e comecei a tocar, cantar para ele, não gostou. Aí eu fui para o teclado, não gostou. Aí eu peguei a flauta doce, Aí eu peguei um pandeiro, não. Aí fui para a bateria, não. Falei, tá. Aí eu comecei só a cantar. Só cantei. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Aí ele parou. Gente, mas isso já estava no final da sessão, que são 40 minutos. Fiquei frustrada. Eu falei, meu Deus do
céu, será que vai ser sempre assim? Não. Aí, quando foi na próxima sessão, chegou mais animadinho. Falei, oba, é hoje. Levei microfone, caixa de som, e enfeitei, não coloquei muitas coisas na sala, porque não pode. E aí, esse menino quase destruiu toda a sala. Mas eu não entrego para a mãe. Porque se eu pego no negativo, a criança com comportamento, eu tenho que entregar no positivo. Eu não chamei. Eu só, naquela época não tinha isso aqui ainda, tinha uma campainha na sala que dava para a sala da enfermeira. E aí eu toquei para ela ficar alerta. Porque ele começou a quebrar tudo mesmo. Quebrou, pisou em cima do violão, aí quebrou o violão assim, aí eu fui escondendo as coisas, ele deu um ataque de fúria na sala. Aí eu deixei ele fazer o que ele queria lá. Aí, quando ele não tinha mais nada para fazer lá, eu fui por trás dele, contive ele, abracei ele assim, contive ele e falei, calma, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Posso te ajudar? Deixa eu ajudar você. E ele querendo me morder, eu falei, morder não pode. Tem que ser firme, eles entendem. Morder pode não, eu falava. Morder pode não. Eu vou te morder. Eu falava para ele, eu te mordo. E aí foi contendo e ele foi acalmando. Só sei que no final da sessão ele estava lá no canto cansado, e eu também, né, de tanto tentar contê-lo. E aí terminei tocando um violão para ele, toquei a campainha, aí ela veio, pegou a criança. Ela falou, e aí? Eu falei, olha aqui a sala, toda destruída. Depois essa criança ela foi adquirindo comportamento, né? Foi adquirindo comportamento melhor. Então, é assim, esse déficit na reciprocidade socioemocional é isso, eles não estão nem aí para você. Nem. Lá na igreja nós temos o nosso querido autista, ele é mais velho um pouco, ele tem 12, ele chegou ano passado lá com a família. E na escola bíblica dominical, assim, ele fica totalmente alheio, assim, sabe? Eu dava aula para ele o ano passado, na EBD. E eu sempre levava muito recurso visual, porque eles são muito visuais, muito visuais. Levava coisa feita de sucata, né, para contar lá a história de José, os 12 irmãos de José, fazia os negocinhos com um rolinho de papel higiênico, né, os irmãos e o José um pouquinho. Então, era tudo muito lúdico para ele. Ele prestava atenção, tipo assim, 1 minuto. Depois já não queria mais nada. Então, eles não te dão moral, falando a nossa linguagem. Não estão nem aí. Nem aí. Déficit nos comportamentos comunicativos, ou seja, interação social. Déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Tudo aquilo que eu já falei. Movimentos motores repetitivos ou estereotipados. Né? Aquela criança que fica andando para lá e para cá. É aquela criança que fica com estereotipia vocal também, né? Estereotipia vocal. Eu atendo um hoje que ele fica tá feliz. Tá feliz. Quando ele está feliz, ele urra, né? Parece um urso. Ele faz isso quando está feliz. Aquela criança, movimentos repetitivos, anda na ponta dos pés. Né? Então, quer dizer que toda criança que anda na ponta dos pés é autista? Não. De repente, você vê uma criança andando na ponta dos pés e fala, é autista. Não, nem sempre. Às vezes tem a sensibilidade mesmo plantar, né? Aí tem que procurar um ortopedista, tá? Mas, assim, interesses físicos e altamente restritos. Então, eles têm interesses assim, por exemplo, eles gostam de controle.
Para onde vai, tem que ter um controle na mão. Se chegar num lugar que ele não está com controle na mão, ele acha esse controle para você tomar isso aqui da mão dessa criança. Aí é perigoso ele dar uma crise. Aí é perigoso, né? Então, eles têm essa questão também. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, que eu falei lá no começo, né? O barulho do ar-condicionado, o microfone muito alto, o barulho dos ventiladores ligado, a luz muito forte. Isso daí causa sobrecarga sensorial de uma tal forma que eles entram em crise também. Por que aumentou, né, o número de pessoas diagnosticadas com o autismo? Os fatores que explicam: novas perspectivas e critérios de diagnóstico. Então, os critérios de diagnósticos, eles estão muito mais precisos, né, do que há 10 anos atrás. Então, estão muito mais precisos hoje. Como que eu vou diagnosticar, Luciana? Existem alguns métodos de avaliação, né, que é o CARS, é o C-A-R-S, CARS, é o ATA, Protea, né, e entre outros métodos que existem. E para isso eu preciso de fazer alguma capacitação, curso? O Protea, sim. Inclusive, o Protea, o ano passado, estava R$15 mil. Olha só, gente, muito caro. Muito caro. Tem o Denver, que são para crianças de 0 a 5 anos. Tem o ADOS e o ADIR, que também é um pouquinho salgado. Hoje ele está em torno de R$20 mil para você fazer todo, né, esse curso, para você poder aplicar. E ele é preciso. A escala lá, o score, ele dá preciso. Assim como o CARS. O CARS, se você digitar lá na internet, né, teste CARS para autismo, você pode estudar e você consegue aplicar ele. Né, você consegue. Não com tanta precisão, né, que nem quem já fez um curso, mas você consegue. Muitos pais já fazem em casa, já chega lá e fala: meu filho é autista. Deu um score de 31. Não é, não. Aí tem que fazer novamente, a gente faz, entendeu? Então, existem alguns métodos, né, para a gente fazer. E, até pouco tempo atrás, até um mês atrás, existia o MChat. O MChat, que é o MChat, que escreve, os pediatras aplicavam. Inclusive, pediatras do SUS aplicavam. Só que uma nova lei federal entrou em vigor que eles não têm mais por obrigação aplicar. Então, aplica quem quer. Esse teste você também pode fazer. Ele é muito fácil de aplicar, muito fácil. E qualquer pessoa pode encontrar lá na internet e aplicar esse teste. Né? Muito fácil mesmo. Era indicado mais para os pediatras porque ele está dentro do marco do desenvolvimento das crianças, né, das crianças menores. Hoje, ele é muito preciso também. Avanço nos instrumentos de diagnóstico, né, que nós já falamos, e habilitação de profissionais, diagnóstico em adultos. Então, hoje, muitos adultos estão sendo diagnosticados, né, com esse transtorno também. Então, como eu disse, ele não vem sozinho. E por incrível que pareça, meus irmãos, mas em homens, sexo masculino, tanto para quando criança, meninos, adolescentes, jovens, homens, senhores, né, estão sendo diagnosticados agora. Isso aí foi a pandemia. Não foi não, já tinha antes. Há muito tempo. Por exemplo, aquele tio ou aquele, né, avô lá em casa, o pai, que só quer ficar, não quero sair hoje não, me deixa eu aqui. Não. Chega a visita, vai correndo para o quarto. Não quero me misturar, não.
Deixa aqui. Termina o culto e vai para o carro. Não é porque está em pecado, não. É porque tem alguma coisa aí. A pessoa não consegue socializar. Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Então, não sei. Não sei quantos amigos eu tenho. Você prefere dormir ou você prefere ir comer um churrasquinho? Não, prefiro dormir. Quero dormir. Estou cansado. Fala pouco. Vai comer à mesa com a família, né? Aí acaba de comer, às vezes nem senta direito na mesa, senta na ponta da cadeira assim, e aí não fala com ninguém na mesa. Comeu e sai. Ou vai sentar no sofá, ou vai lá para o quarto escovar o dente, vai sentar, não sei, sai. Então, assim, são alguns dos critérios, né, que a gente fica observando. Puxa, meu avô era assim. Nossa, meu pai não gosta nem de abrir a boca para falar direito. Fala assim. Bença, pai. Bença. Bença, pai. Abençoe. Então, são algumas das coisas, né? E aí vem, por que a igreja deve se envolver? Primeiro que é um mandamento. O evangelho é para todos. O campo missionário é pouco reconhecido. Apoio e suporte para as famílias, espaço de desenvolvimento de afeto e amadurecimento do corpo de Cristo, serviço para a comunidade. Serviço para a comunidade. Quantos aqui conhecem a Clínica Escola Mundo Autista? SEMA. SEMA. Só 2 pessoas? Aqui desse lado? Aqui desse lado alguém conhece? Vocês conhecem? Existe. É a 3ª do Brasil. E está no nosso município. Está aqui. Gente, é a 3ª. Olha que orgulho. É a 3ª do Brasil. Eu falo com muito orgulho. Não porque eu já trabalhei lá. Foi um tempo de muito aprendizado. Mas porque ela está aqui. E tem pessoas que moram aqui que não sabem que existe. Que ela está ali no bairro São João, não é? Lá em cima, lá. Na antiga Policlínica. Ali no bairro São João. Era isso mesmo, onde funcionava o centro de fisioterapia, aquele antigo. Funcionava junto. Nós começamos lá com apenas 1, 2, 3, 4 salas. Tinha eu, musicoterapeuta, Tauana Wendy, psicopedagoga, Elde, arte-terapeuta. 3 terapeutas. Hoje, já são 65 profissionais que trabalham lá. Glória a Deus. Não dá conta? Não dá conta. Então, se você tiver oportunidade, pode ir lá, pode visitar. As portas estão abertas. A nossa diretora Glauciana vai receber vocês de braços abertos. Pode ir fazer uma visita, ver como são as terapias. O campo é enorme. Vocês sabiam que tem uma associação de pais que iniciou essa clínica através de uma doutora Luciana Santana, psiquiatra, que hoje atende lá na Fêmina. Mulher abençoada. Ela é abençoada. Ela precisa de Jesus, a doutora Lu? Precisa. Mas Deus usou a doutora Luciana Santana para criar um projeto, levar para a Câmara dos Vereadores, o qual foi aprovado com a ajuda de alguns pais. E hoje está lá a Clínica Escola. Então, dá um pulinho lá, vai fazer uma visita. Se você for pela manhã, fala com a Fabiana, que é a coordenadora da manhã. Se você for à tarde, fale com a Denise, que é a coordenadora da tarde. Fala, a Luciana falou para eu vir aqui fazer uma visita. E tentar ajudar a associação de pais, que está quase
quase caindo. Pode passar, meu irmão. Como começar? Como que eu vou começar se eu não sei nem identificar? Orar. Deus, me dá um coração acolhedor. É isso. Quando alguma irmã lá do departamento infantil, lá da igreja, vem me perguntar, Luciana, eu não sei nem como chegar perto da família. O que eu faço? Vamos orar, para que Deus lhe dê um coração acolhedor. Verificar na igreja se há pessoas dentro do espectro, mas também pessoas que precisam disso. Pessoas deficientes, pessoas que precisam ser inclusas. Então, verificar se na igreja existe alguém assim. Deficiente físico, visual, auditivo, idosos que não enxergam bem os slides, né? Cuidado com o som. Eu não sei como que está chegando aí para vocês. Aqui para mim tá bom, porque eu estou atrás da caixa. Com a altura, os decibéis, sabe? Pensar nesses mínimos detalhes. Uma pessoa que é muito baixa de estatura, sentada lá no fundo, não está nem vendo aqui. Apesar que o púlpito é aqui, né? Mas mesmo assim. Uma pessoa obesa que chega e fica lá na porta. Então, sabe, esses mínimos detalhes? Então, verificar. Verificar os profissionais habilitados e com interesse sobre o tema que possam dar apoio técnico. Aqui nós temos alguém de apoio técnico. Que pode dar um suporte, que tem já esse olhar, né? Que já tem esse, sabe, esse olhar diferenciado, que olha quando a pessoa chega e sabe se aquela pessoa está com dor de cabeça. E aí ela chega e fala para alguém assim, dá para hoje o som ser mais ameno? A bateria dá para tocar mais suave? Ou dá para tirar a bateria hoje? Porque está incomodando e a pessoa vai ter que ir embora. Então, vocês que estão aqui hoje, se perceberem isso, já podem falar. Né? Lá na igreja, todo mundo me olha assim como uma pessoa da inclusão, a chata. Esses dias chegou uma senhora lá, ela fez cirurgia de catarata e glaucoma. Se alguém aqui já fez, sabe como é terrível. Eu não fiz, mas minha mãe fez, lá em São Paulo. Então, tem que usar aquele óculos escuro. E ela chegou, e lá na igreja tem umas luzes assim, no canto, assim, nos cantos, muito forte. E ela sentou assim, então ia bem no olhinho dela. Aí ela levantou, eu estava sentada lá do outro lado. Aí ela foi lá em mim e falou assim, Luciana, oi, tudo bem com a senhora? Não, eu vou embora. Por que a senhora vai embora? Aquela luz ali está doendo no meu olho. Tipo assim, pede para alguém apagar. Falei, tá bom. Vamos sentar lá no fundo, lá no cantinho, que aí não vai incomodar o olhinho da senhora. Pode ser? Não, mas lá do fundo eu não enxergo o pastor e eu quero ver o pastor. Eu falei, ai meu Deus. Conclusão, apagaram as luzes do canto. Só deixaram essas assim, né, do meio. Então, são detalhes, né, que a gente não está assim, antenado, ligado, para ver sobre isso, não é mesmo? Convocar voluntários e promover treinamento teórico e prático. O que eu estou fazendo aqui hoje é só teórico, não tem nada prático. Se de repente a gente marcar um outro encontro, eu posso trazer crianças de 3 níveis aqui, para vocês presenciarem como que é o negócio. Deficiente intelectual, visual. Posso trazer a Thelminha. A Thelma é uma deficiente visual lá do nosso departamento, lá do ensino especial. A Thelma, ela não enxerga nada, ela nasceu cega. Gente, mas parece que ela enxerga. Ela chega em mim e fala assim, nossa, mas você está bonita hoje, Luciana.
É mesmo, Thelminha? Ela, você tá linda, nossa, esse vestido. Primeira vez que eu a vi, eu falei, Thelma, como assim? Você tá me vendo? Não, mas eu sei que você tá linda. Gente, um astral daquela mulher não tem Jesus como o único suficiente Salvador. Estou evangelizando a Thelma. E, sabe, ela é uma alegria. E temos também a nossa surda lá, que é a Mariana. Mariana é testemunha de Jeová. Por que os surdos estão tudo lá na testemunha de Jeová? Eles estão todos lá. A maioria, gente, está lá. Sabe por quê? Porque lá tem um ministério. O ministério deles. Estão tudo lá. Todos. Assim, a grande maioria está tudo lá. Está lá e está no centro espírita, aquele ali. Esqueci o nome daquela rua. Mas estão lá, nesses 2 lugares. Vamos correr. Vamos aprender Libras para trazer esse povo para cá. Né? Entrevistar as famílias, envolvê-las no processo, ensinar a igreja toda. Então, vocês que têm aqui hoje têm uma missão, né? Tem uma missão muito grande de levar um pouquinho do que é ser acolhedor, do que é ser uma igreja acolhedora. Vocês já receberam uma pessoa muito querida na casa de vocês? O que a gente faz quando vai receber? A gente quer pôr, né, os melhores talheres, as louças, né, as pratarias, tudo de legal. Nossa, fazer aquela mesa linda, servir uma comida bem gostosa, não é mesmo? Um ambiente assim bem acolhedor, bem lindo. E para que a nossa igreja seja acolhedora, nós temos que agir dessa forma. Dessa forma. Né? Deixar um ambiente assim todo preparado, todo bonito, todo lindo, sem ferir ninguém, sabe? Sem machucar ninguém. Pode passar, por favor? Sugestões de atividades, que é o que nós já estamos fazendo aqui e já finalizando. Encontro de apoio aos cuidadores, né, aos pais, rede de apoio às famílias. Isso são algumas das sugestões. Né, visitar alguns lugares. Temos a Clínica Escola, tem o Ser 4, tem a Casa Ana Carolina, meninas que precisam tanto, gente, tanto. Nossa igreja faz um trabalho lá de 15 em 15 dias e agora já vai passar um monte de tempo sem ir, porque eles estão mudando de local. E assim, toda vez que vai lá, eu saio de lá tão, sabe, assim, falando, meu Deus, podia vir aqui mais vezes. Ela chama a gente de mãe. Mãe, colo, as pequenininhas assim, ó. Aí fala, eu quero ir com você. Tia, eu posso ir para a sua casa? Aí eu falo, não, hoje não, a mamãe vem te buscar. Não, a mamãe não gosta de mim, não. Então, assim, sabe, esse encontro de apoio com as cuidadoras de lá, né, da Ana Carolina, é muito legal fazer. Salas de aula preparadas para a recepção. Aí, quando eu falo preparadas, são aquelas salas que não tem muito, sabe, tem salas nas igrejas que é assim, ó, um monte de coisa. Muita coisa, sabe, as vistas chega a ficar cansada. Então, tem que ter preparação, uso de materiais lúdicos que possibilita a aprendizagem, como eu falei lá, né, do nosso menino lá, de crianças com TEA e outras comorbidades, mas todos os outros serão beneficiados. Então, não é somente a criança que está dentro do espectro autista, ou TDAH, ou aquele TOD que vai ter o benefício. Não, todas, os típicos e os atípicos, porque um vai aprendendo com o outro. No geral, nós somos visuais, né? E a criança é mais ainda. É muito mais. O adulto também. Imagine só, se eu só estivesse falando aqui, não tivesse esse negocinho ali para vocês olharem. Ai, meu Deus do céu, quando que vai acabar isso aqui? Eita, demora. Não é mesmo? Então, nós somos visuais.
E eles também. Discipulado individual, parceria entre profissionais e igreja. Muito importante também. E para finalizar, de fato, no contato com a criança autista, ou qualquer outra criança, mas como estamos falando sobre o autismo, não esqueça que é uma criança. Não esqueça que está dentro do espectro. Criança, adolescente, jovem, adulto, está dentro do espectro. Então, a gente não pode esquecer que criança é criança, mesmo tendo um transtorno. Né? Adaptações em aula só devem ser feitas se forem necessárias. Então, só se for necessário. Estabeleça uma relação de segurança para a criança. Não seja autoritário ou permissivo demais. Não muito autoritário e nem muito permissivo demais. Porque se você for muito autoritário, você vai afastar. Se você for muito permissivo, aí não vai dar o comportamento. Então, tem que ter a base. Use comandos simples e objetivos. Água, não. A criança quer beber água agora. Água, não. Não e pronto. Aí ela sai e você fala, toma aguinha. Não é não. Sim é sim. Aí te arrasta lá, quer ir no banheiro. Aí você leva no banheiro, te arrasta de novo, quer ir no banheiro. Banheiro, não. Não adianta você falar, agora você não vai no banheiro porque não está na hora, viu? Ele já esqueceu. Já esqueceu. Então, tem que ser enfático. Utilize recursos visuais, dê previsibilidade. Elabore com a família estratégias úteis para a criança. Então, esse negócio da previsibilidade vale muito. Também para nós, né, e para os nossos alunos, né, os outros. Serve para todos. Trabalhar com previsibilidade é bom. É, muito útil. E, para finalizar, eu agradeço de coração estar aqui. Gente, tem milhões de coisas que a gente pode falar. Né? Em forma de oficina, que vocês participem, uma roda de conversa, a questão de manejo de comportamento, diferenciação de birra e crise. Então, assim, são muitos detalhes. Como deixar de uma forma mais agradável esse espaço aqui, para receber, né, esse tipo de público. Então, são muitos detalhes que a gente pode estar trabalhando em oficinas, né, em uma roda de conversa, e uma coisa assim mais prática, porque hoje foi muito só minha fala, e geralmente eu não gosto. Geralmente eu prefiro a participação, né, de todos. E fica aqui meu agradecimento, principalmente a minha amada irmã, né, que foi um prazer, viu, estar aqui.